O quarto de ferro. Clara nunca pensou que terminaria seus dias sozinha numa cidade que não conhecia. Aos 62 anos, depois de uma carreira como professora de literatura e uma vida de rotinas previsíveis, decidiu que não queria envelhecer na metrópole. O barulho constante, a pressa dos outros, os apartamentos cada vez menores, tudo a empurrava para longe. Era hora de silêncio, de campo, de reencontro. Serra Alta surgiu em sua vida quase por acaso. Um vilarejo escondido entre montanhas com ruas de pedra e neblina matinal. Não havia shopping nem cinema. Só a livraria de Portas Verdes, uma padaria de pães feitos a lenha, e moradores que se conheciam há gerações. Ali, o tempo parecia andar de outro jeito. A casa na colina foi amor à primeira vista. Tinha um quê de gótico, feita de pedras escuras com janelas arqueadas, um telhado de ardósia e uma torre minúscula, como uma lembrança de castelo. O jardim, meio abandonado, ainda exalava lavanda e alecrim selvagem. O preço, estranhamente acessível, foi a cereja no bolo. Mas o corretor dissera algo estranho no dia da visita. A casa é silenciosa, Dona Clara. Só isso que precisa saber. Nunca houve problema, desde que não se mexa no que está quieto. Ela riu, pensando tratar-se de alguma superstição interiorana. 3 meses depois, Clara descobriria que nem tudo que é dito em tom leve deve ser ignorado. O outono chegou cedo naquele ano. Clara aproveitava as tardes para ler ao sol, enquanto as folhas vermelhas dançavam ao vento. Organizar a biblioteca era seu novo passatempo favorito. Centenas de livros empoeirados haviam sido deixados pelos antigos donos. Entre eles, autores clássicos, cadernos manuscritos, até cartas em francês e russo. Foi dentro de um volume de contos de Edgar Allan Poe que ela encontrou a planta baixa da casa, um papel amarelado dobrado com cuidado, datado de 1924. Curiosa, Clara esticou o papel sobre a mesa. Reconheceu os cômodos. A sala de estar, os 2 quartos, a cozinha ampla. Mas ali, entre a cozinha e o porão, um detalhe saltou aos olhos. Um cômodo que não existia. O espaço marcado como quarto dos fundos com a porta entre a geladeira e a escada. Mas ali só havia uma parede de azulejos antigos. Clara, metódica e racional, achou que se tratava de um erro. Talvez uma reforma. Talvez a planta fosse de uma casa parecida. Mas a assinatura batia com os registros no cartório. Algo havia sido escondido. Durante 2 dias, Clara examinou a parede. Tocou, mediu, comparou. A batida do som era oca entre 2 partes, como se houvesse mesmo um espaço vazio atrás da parede da cozinha. Na noite de sexta-feira tomou uma decisão impensada: iria abrir. Usou uma espátula antiga, depois um martelo e um pé de cabra emprestado do jardineiro. Aos poucos, a tinta cedeu. Atrás de um armário embutido, havia madeira podre e vestígios de uma porta tampada com tábuas. Pregos antigos selavam a entrada. Horas depois, coberta de poeira e adrenalina, Clara viu que ninguém via há décadas. Um corredor estreito de pedra bruta, escuro como breu. E no fim dele, uma porta de ferro grande com uma fechadura redonda, o tipo de cofre antigo, e uma inscrição em cima, gravada na pedra. Aqui o tempo se curva, e o que foi deixado, aguarda. Ela sentiu o estômago revirar. Deu um passo para trás. Algo naquele lugar a observava. Mas a curiosidade já era mais forte que o medo. A fechadura não parecia exigir chave, apenas um giro preciso. Clara pressionou-a com cautela. O metal rangeu, ecoando pelo corredor como um sussurro ancestral. A porta cedeu. O ambiente ali dentro era pequeno e circular, com paredes de pedra cobertas por musgo seco. Um cheiro metálico pairava no ar. Não havia janelas nem eletricidade.
No centro do cômodo, sobre um tapete de pó e tempo, repousava um relógio de bolso aberto, parado exatamente às 3h17. Uma escrivaninha coberta por um pano escuro aguardava no canto. Ao lado, uma cadeira com encosto alto e curvas antigas. Clara, mesmo com receio, aproximou-se e retirou o pano. Ali estava um caderno de capa preta. Ao abri-lo, sentiu os dedos tremerem. As páginas estavam preenchidas com sua própria caligrafia, mas ela nunca havia escrito aquilo. As anotações no caderno eram estranhas. Cada página trazia uma data futura e um breve aviso. 0308. Encontro com um menino de olhos vermelhos na trilha. Não falar com ele. 1509. Não beber o chá da Senhora das Tranças. Ele contém a raiz da memória. 0211. Às 3h17. Sair do quarto imediatamente. Cada anotação parecia uma advertência. Mas advertência de quê? Clara folheou mais. Algumas páginas continham lembranças de sua infância, descrições exatas de eventos que jamais contará a ninguém. Sentiu uma pontada de náusea. O relógio de bolso, antes parado, começou a ticar. Tic, tic, tic. O som não vinha só do objeto. Parecia vir das paredes. Do próprio tempo. A porta de ferro se fechou atrás dela. Clara tentou girar a maçaneta. Nada. Preso. Estava presa no quarto. A vela no centro da sala se acendeu sozinha. Clara olhou para o relógio. Os ponteiros corriam. Tinham começado a girar rápido demais, como se queimassem minutos em segundos. Ela tentou manter a calma. Pensou em racionalizar. Talvez fosse gás, pressão, truques psicológicos. Mas nada disso explicava as páginas do caderno. Nem o relógio. Nem a vela acendendo sozinha. O tempo passou devagar. Às 3h16, o tic-tac parou. O silêncio caiu como uma cortina espessa. Então, algo bateu do outro lado da parede. Toque, toque, toque. 3 batidas. A respiração de Clara travou. Ela ficou imóvel, ouvindo. Nenhum som. Nenhuma porta. Nenhuma resposta. Então, com o estalo seco, a porta de ferro se abriu sozinha. E o relógio, mais uma vez, voltou a parar às 3h17. Depois daquela noite, Clara selou o quarto de novo. Não com tábuas, mas com móveis. Livros. Cortinas. O instinto gritava que o espaço não devia ser acessado novamente. Mas os efeitos não pararam. Nas manhãs seguintes, ela sabia coisas antes que acontecessem. Na trilha viu um menino sozinho, de olhos muito vermelhos. Lembrou-se da anotação e atravessou a rua antes que ele a visse. Na feira, uma senhora com tranças longas ofereceu chá. Clara recusou, e notou que a mulher, antes tão sorridente, a olhou com rancor silencioso. As datas batiam com as do caderno. E então percebeu. Aquilo estava lhe entregando previsões. Mas a um preço que ainda não entendia. Uma noite, Clara sonhou com a casa. No sonho, subia uma escada em espiral que não existia na estrutura real. No topo da torre, havia uma sala circular. E ali, sentado à escrivaninha, um homem muito velho, de terno cinza, anotava algo em um caderno idêntico ao seu. Ela tentou falar. O homem a encarou por cima dos óculos e disse: "Você entrou. Agora o ciclo precisa recomeçar." Clara acordou suando. Na manhã seguinte, encontrou algo novo na estante da biblioteca. Um livro de capa cinza com o título em letras gastas. O Quarto de Ferro, Relato de Experiências Temporais por I.R.A. Ela jamais havia visto aquele livro antes. O livro era um diário. Descrevia experiências de alguém chamado Elias R. Amaral, que em 1924 descobrira um cômodo, onde o tempo escorregava como areia entre os dedos. Ele falava do mesmo quarto, da mesma porta,
do mesmo relógio. Escreveu que após entrar no quarto e anotar suas visões, começou a vivenciar os efeitos do futuro sobre o presente. Prever é interferir. Interferir é alterar. Alterar é destruir ou recriar. O ciclo nunca termina, só muda de rosto. O último trecho do livro era enigmático. Quem lê, assume o lugar. Quem escreve, molda o tempo. Quem dorme no quarto será esquecido. Clara fechou o livro com mãos trêmulas e correu até o quarto escondido. O relógio estava fechado, a cadeira vazia, mas uma nova anotação esperava no caderno. 0310, alguém chegará. Não deixe entrar. Ou o ciclo recomeça mais cedo. No dia 3 de outubro, Clara trancou portas e janelas. Não saiu, não atendeu o telefone. Não respondeu aos vizinhos. Mas ao entardecer, alguém bateu na porta da frente. Toque, toque, toque. 3 batidas. Como no quarto. Ela congelou. Olhou pela cortina. Um homem de terno cinza, chapéu, olhos serenos. O mesmo homem do sonho. O mesmo homem do livro. Elias R. Amaral. Eu vim buscar o caderno, disse ele, sem mover os lábios. A voz parecia chegar de dentro da cabeça dela. Clara segurou o objeto contra o peito. Não posso. Ele sorriu com tristeza. Então se prepare. Em breve, será você quem estará na torre. Na noite seguinte, Clara retornou ao quarto. O relógio estava esperando. Abriu o caderno pela última página. 11, hora de decidir. Permanecer ou desaparecer. Toda profecia se alimenta de quem a lê. A vela se acendeu. A porta de ferro se fechou. Clara sentou-se à escrivaninha. Pela primeira vez, não apenas leu, mas escreveu. Hoje escolho guardar. Não contar. Não passar adiante. O ciclo pode terminar em mim. O relógio girou ao contrário. O quarto desapareceu. A casa permaneceu silenciosa, fria, misteriosa. Meses depois, a casa foi colocada à venda. Uma nova senhora, chamada Isabel, apaixonou-se por ela de imediato. Ao abrir um velho armário embutido, encontrou uma planta antiga da casa, com um quarto a mais. Ótimo pedido! A seguir, você encontrará os últimos 5 capítulos mais longos, com ritmo mais cinematográfico e uma conclusão que respeita o suspense e as camadas de mistério criadas até aqui. Clara terá que confrontar não só o enigma do quarto e o tempo, mas também sua própria memória e o motivo pelo qual ela foi atraída para aquela casa. Isabel era enfermeira aposentada, viúva recente, e buscava paz, ou pelo menos, distância de tudo que a lembrava do hospital, das máquinas, dos cheiros de éter e das noites sem sono. Encontrar aquela casa em Serra Alta pareceu mais que coincidência. Era como se ela a tivesse chamado. E quando entrou pela primeira vez, acompanhada apenas do corretor e do silêncio, sentiu um arrepio, não de medo, mas de reconhecimento. Estranha planta essa, não? Comentou o corretor, mostrando o papel encontrado em um armário. Tem um quarto que não vi em nenhuma visita. Isabel olhou para o mapa antigo. E de súbito, sentiu-se vazia. Aquela inscrição no canto do papel. Aqui o tempo se curva. A fez perder o fôlego por um instante. Uma dor aguda na têmpora a fez recuar. Na primeira noite, sonhos pesados vieram. Clara, uma mulher de rosto familiar, falava com ela de uma torre. E dizia: se você abrir, será a última. Mas terá que lembrar o que esqueceu. Nos dias seguintes, Isabel tentava viver normalmente. Comprou plantas novas, reorganizou os móveis, fez chá para as visitas. Mas nada disfarçava a presença. A casa respirava à noite. Portas rangiam sem motivo. Um relógio invisível parecia marcar horas que ninguém via. E um ponto da parede da cozinha, sempre aquele, parecia mais frio ao toque. Mais oco.
Na terceira madrugada, Isabel acordou às 3h17 em ponto. Não com um susto, mas com a certeza de que algo estava errado. Levantou-se e foi até a cozinha, e sem entender por que empurrou o armário encostado ao azulejo antigo. As tábuas pareciam soltar sozinhas. Nenhum esforço. Como se a casa quisesse abrir aquele caminho. O corredor de pedra revelava-se mais uma vez. E no fim dele, a porta de ferro. Ela reconheceu tudo. O cheiro, a inscrição, a fechadura. Mesmo sem nunca ter estado ali antes, sabia exatamente o que encontrar. O interior do quarto era igual ao do sonho. Vela apagada, escrivaninha, cadeira e o caderno negro repousando como um animal adormecido. Mas algo era diferente. O relógio de bolso estava fechado, com uma fita vermelha amarrada. E no lugar das anotações, apenas uma folha solta dentro do caderno. Isabel, você conhece este lugar, porque já esteve aqui. Você era a memória viva de Clara, a guardiã. Sua mente esqueceu, mas seu tempo ainda lembra. Para encerrar o ciclo, não leia, escreva. Asterisco asterisco. Ela caiu de joelhos. Imagens vieram como uma onda. Clara em sua juventude, ajudando uma amiga chamada Isabel a se recuperar de um colapso nervoso. Depois, uma carta, nunca enviada, em que Clara confessava ter deixado algo selado para proteger ambas. Isabel não era uma estranha. Ela era parte do passado que Clara quis proteger. A escrita agora passava para ela. Isabel acendeu a vela. A chama vacilou, depois firmou. O relógio de bolso se abriu sozinho e marcou 3h16. 1 minuto antes do fim. Ela não correu. Sentou-se. E escreveu. O tempo não é uma linha, mas uma espiral. Quem entra no quarto de ferro precisa lembrar por dois. Quem escreve ainda existe. Quem lê vira eco. Clara não foi esquecida. Clara sou eu. Isabel foi a vida que Clara não viveu. As paredes vibraram. Um som grave percorreu a estrutura da casa. Mas não houve terror. Apenas aceitação. Quando o relógio parou às 3h17, a porta de ferro se abriu para o lado de fora. Pela primeira vez, revelando uma nova escada, em espiral, subindo até o que parecia ser a torre da casa. Ela subiu. No topo encontrou uma sala circular, com janelas altas e céu noturno visível. Uma escrivaninha aguardava. Um caderno novo. E o silêncio mais profundo que já conhecera. Lá embaixo, a casa dormia. A casa da colina permaneceu de pé por muitos anos. Alguns dizem que é mal assombrada. Outros que é um ponto de energia rara. Mas ninguém jamais conseguiu encontrar o tal quarto escondido. Muitos o procuraram. Nenhum o viu. O que se sabe é que uma vez por ano, em 3 de novembro, uma vela se acende sozinha no último andar da torre. E sobre uma mesa antiga repousa um caderno. Hoje a única coisa escrita nele é: aqui o tempo se curva. E por fim, descansa. Fim. Curta, se inscreva e ative o sino para receber notificações das próximas histórias. Eu sou o Leitor Invisível e te espero em nossa próxima jornada.